Olá, pessoal. Quem não me conhece, eu sou a Kátia Denise, do Canto da Arte, e tenho feito alguns vídeos aí para passar um pouquinho da minha experiência profissional. Quem não me conhece, se inscreva aí no meu canal, que eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais assídua, né? E agradeço as pessoas já inscritas. Mas hoje eu vim com o tema de saia godê, ou melhor, godê em várias formas de aplicação. Aqui eu estou aplicando, vou aplicar em saias, mas o godê a gente pode utilizar em qualquer outra parte da modelagem, né? Muito utilizado em mangas, em recortes, de babados. E pretendo ensinar de forma assim bem fácil, mas assertiva, de como chegar ao cálculo a partir de uma circunferência, né, onde você quer colocar o godê, no caso aqui a circunferência nós vamos usar da cintura, e como que a gente calcula isso, né? Para ficar uma coisa mais que não tenha retrabalho. A gente sabe que no mercado de trabalho a gente tem que ser bastante assertiva, e até quando a gente faz uma modelagem em casa, não dá para ficar perdendo tempo nem tecido. Então, é um cálculo que aparentemente as pessoas vão dizer assim: ah, mas a Kátia conhece matemática, a Kátia. Não, é um cálculo, é uma formulazinha que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu gostaria de passar da minha maneira, da minha metodologia de calcular essa circunferência. Então, nós vamos começar explicando um pouquinho, uma curiosidade sobre o π. O π você já deve ter ouvido falar, que é o cálculo para chegar a essas circunferências. Mas primeiro vamos falar um pouquinho, né, de quem é o cara que inventou esse famoso π, né, que é usado para tantas outras coisas, né, e eu achei uma coisa muito interessante quando a primeira vez que eu estudei sobre esse π, né? Então eu queria aqui passar para vocês. O matemático Arquimedes foi a primeira pessoa a calcular e obter a razão entre o perímetro e o diâmetro. Kátia, o que é perímetro? Perímetro é uma circunferência ao redor de um círculo. Tá? Então, quando a gente fala em perímetro, a gente pode, para a nossa realidade, pensar em circunferência. Perímetro é igual a circunferência. O que é o diâmetro? O diâmetro é a largura total de um círculo. O diâmetro, se eu medir assim, se eu medir assim, se eu medir assim, todos eles vão dar a mesma medida, concordam? Porque é um círculo. O que é raio, Kátia? Raio é a metade de um diâmetro. Então, gravem bem essa palavra, raio, porque é o raio que nós vamos utilizar para calcular as nossas circunferências. Uma coisa bem curiosa, se vocês tiver ali uma outra oportunidade, pegue um compasso, pegue um círculo, né? Pegue até um objeto de casa, meçam ele, o diâmetro dele, que eu já ensinei, né? O diâmetro, aqui no caso é o 6. Aí eu medi essa circunferência, peguei uma fitinha métrica e calculei essa circunferência, que deu 18,84. Peguei uma que tinha um diâmetro de 8, também fiz a medida da circunferência, que me deu 25,14. Peguei outra com 10, né? Vocês podem pegar qualquer uma aleatória. Meçam, essa aqui deu 31,42. Com posse de uma calculadora, façam essa divisão, isso como um exercício mesmo.
18,84, se vocês dividir por 6, vai dar exatamente 3,14, que 3,14 é a medida de π. Quando se fala em π, se fala em uma medida de 3,14 π. Se vocês pegar o 25,14 dividir por 8, vocês vão ver que vai dar o 3,14. E assim, consequentemente, se eu pegar 31,42, dividir pelo 10, também vai me dar o 3,14. Interessante isso, né? Então, com base nisso, eu posso afirmar, Arquimedes afirmou, né, e comprovou, que não importa o tamanho de um círculo, a divisão entre a circunferência e o seu diâmetro sempre será o valor de 3,14 π. Isso é um número infinito, porque vai dar uma dízima periódica, certo? Então, é a circunferência dividido pelo diâmetro vai me dar o valor de π. Então, com base nisso, como utilizar na cintura? Tá, Kátia, agora eu já sei que 3,14 é o valor do π. Mas o que eu faço com esse valor? Então, nós vamos usar a seguinte regra. Nós vamos pegar uma cintura, que no caso aqui nós vamos usar para a saia, ou seria a circunferência, né, da onde você quisesse botar o seu godê. E no caso aqui a gente vai trabalhar com uma cintura de 70 centímetros. Então, você vai pegar uma calculadora, né, vai dividir 70 pelo valor do π, sempre. Começo pelo valor da minha cintura, divido pelo valor do π. Esse valor vai dar o meu diâmetro, que é 22,30. Só que eu falei que a gente vai usar o raio. O que a gente aprendeu ali no início? Que o raio é a metade de um diâmetro. Então, eu vou dividir por 2. Então, o meu raio vai ser 11,15. O meu raio de uma cintura de 70 centímetros vai ser 11,15 centímetros. Utilizar sempre o valor do raio. Então, com base nisso, com esse cálculo do π, a gente vai fazer o nosso primeiro, que vai ser o godê inteiro, que vai ser aquele cálculo, cintura de 70, 70 dividido por 3,14 π, que o diâmetro deu 22,30, que nós vamos dividir por 2, e vamos obter o cálculo o raio de 11,15. Agora, esse valor aqui, nós vamos achar dentro dessa circunferência. Eu costumo fazer, porque como isso aqui dá uma roda muito grande, então, o que é importante? Fazer um gabarito para a nossa cintura, porque depois o comprimento a gente faz conforme a necessidade e conforme também a largura do tecido, né? Que a gente sabe que uma largura normal de um tecido é 1,40, mas é lógico, se é um vestido de noiva, daí elas já tem uma largura maior. Mas no nosso caso aqui, nós vamos fazer uma sainha como essa que eu fiz aqui, na mini, né? Nessa manequim pequeno, que aqui ele tem uma proporção de 60% de um tamanho normal. Então, nós vamos usar esse 11,15, que vai me dar daqui até aqui vai ser 11,15, daqui até aqui do centro até aqui 11,15, aqui 11,15 e aqui 11,15. Que depois de a gente fazer esse gabarito, vou fazer, né? O gabarito estará
nessa posição aqui. E a partir daqui eu vou cortar, aqui vai ser a minha cintura, que vai me dar os 70. Com esse raio aqui eu vou ter os 70 centímetros, que ele vai, então, vai me dar 35 aqui, 35 aqui. E daqui para cá eu vou calcular o comprimento que eu quero dessa saia. Nessa aqui, eu fiz um comprimento de até o joelho, fiz acho que de 46 centímetros. Mas eu vou, agora a gente vai lá para nossa mesa de modelagem mesmo, e vamos ver como que a gente faz isso aqui na prática. Então, lá nós vamos construir esse gabarito aqui, para depois colocar, né, infestar, fazer as dobras que a gente precisa, né, para que a colocação desse gabarito. Então, agora aqui nós já na nossa mesa de modelagem, né, se você está fazendo manual, eu peguei um papel, você pode pegar aí um papel de 70 por 70. Por que 70 por 70? Porque eu vou trabalhar com um tecido de uma largura de 1,40. E eu quero fazer essa sainha na roda que eu consegui aqui, né? Porque todo círculo, ele a princípio era um quadrado, certo? Ele sai de um quadrado, ele não sai de um retângulo, senão ele seria oval. Então, eu peguei aqui 70 por 70. E aqui nesse cantinho, eu vou começar a fazer aquela minha marcação, daquele cálculo que a gente chegou, né? De 11,15 do raio. Então, eu vou pegar uma fita métrica, vou medir daqui até aqui 11,15, 11,15, 11,15, 11,15. E vou depois fazendo uma circunferência. Aqui no nosso caso, para adiantar, eu já fiz aqui um para colocar aqui no cantinho do nosso papel. E aqui, então, estaria a marcação. Então, a partir daqui, depois, eu vou fazer a minha medida. Por isso que eu falo desse gabarito. Agora, a gente vai levar isso para o tecido e proceder para fazer o godê inteiro propriamente dito. Então, aqui já estamos com o nosso moldezinho de papel, né? E aqui o nosso tecido. Eu estou com um tecido de 1,40 e cortei por 1,40. Vamos dobrar ele em 4 partes iguais e vamos aqui colocar o nosso gabarito. Então, aqui nós vamos fazer essa marcação e agora nós vamos fazer o comprimento dela. No caso aqui, eu vou fazer o comprimento que vai, o máximo que der aqui no meu tecido, né? Então, aqui no meu caso, eu vou puxar uma paralela, só que eu vou fazer ela no sistema, vocês poderiam estar fazendo isso aqui manual. Eu vou fazer uma sainha aqui de 55 centímetros, né? Que ela vai dar o máximo que ela vai dar aqui. Vamos recortar, vamos deixar ela até o cantinho, né? No caso aqui, se você estivesse fazendo manual, vocês vão proceder da mesma maneira. Vamos colocar daqui até aqui 55, daqui até aqui 55, daqui até aqui 55, daqui até aqui 55, daqui até aqui 55. Então, isso aqui estaria dobrado, né? Já estaria com as dobras feitas, já poderia vir cortar e cortar. Então, aqui nós já temos ele recortado, né? Ainda está dobrado e recortado. Recortei aqui, recortei aqui. E vai me dar, a hora que a gente tirar, a gente vai ficar com e desdobrar, né? Desdobrei, ele vai ficar com esse círculo, já com o tecido cortado. Note que aqui ficou o meu gabarito.
que é exatamente que foi tirado daqui de dentro. Então, assim, finalizamos a saia godê inteira. Então, assim fica o nosso, só recapitulando aqui, né, o nosso godê inteiro. Note-se que aquele gabarito, né, que acabamos de tirar era isso, que aqui deu uma circunferência de 35, 35. E aqui a roda inteira, que é exatamente o que a gente fez lá na mesa, isto aqui. E agora nós vamos para o próximo, que vai ser o nosso meio godê. Agora nós vamos ao nosso meio godê, né? Um meio godê, que seria a metade de uma circunferência. Só que essa metade dessa circunferência, nós também precisamos ter os 70 centímetros, que é a nossa cintura. Então, nós vamos proceder dessa maneira, então. Vamos fazer, ou melhor, da mesma maneira, só que com alguma diferenciação. A cintura de 70, que é essa que nós estamos trabalhando, nós vamos dividir pelo π, que já fizemos as outras vezes, que deu 22,30, que dividimos por 2 e chegamos ao nosso 11,15. Note-se que nós sempre vamos trabalhar com um raio de 11,15. Aqui eu fiz o cálculo novamente, só para vocês terem essa sequência. Mas agora, como é meio godê, o que eu vou fazer? A única diferença, eu vou pegar esse 11,15 e multiplicar por 2. Lembre que no godê inteiro, a gente usou 11,15. E agora, eu vou pegar o mesmo 11,15 e vou multiplicar por 2, que vai me dar um raio de 22,30. Então, é com essa medida que nós vamos trabalhar o raio de 22,30, 22,30, 22,30, achando assim meio godê. Então, vamos agora para a nossa mesa de modelagem, né? E aqui eu só vou finalizar para vocês colocando esse gabarito aqui dentro, ó. Que é a mesma coisa que a gente fez até agora, ó. Certo? Porque o nosso molde agora vai ser isso aqui. E o gabarito vai sair daqui de dentro. Então, vamos lá à nossa mesa de modelagem. Então, agora nós vamos proceder também daquela maneira que a gente fez. A gente pegou um papel, né? De 70 por 70, porque eu continuo tendo um tecido de 1,40 de largura. E vamos proceder, qual era o cálculo que nós chegamos? Nós chegamos ao cálculo de 22,30. Então, eu vou marcar desse ponto 22,30, 22,30, 22,30, 22,30. Aqui eu já fiz um gabaritozinho e coloquei aqui. Ó, 22,30, 22,30, 22,30. E daqui até aqui eu posso tirar o comprimento da minha saia, porque aqui eu vou riscar e aqui eu também vou riscar. Mas por enquanto isso aqui eu só estou no papel. Agora eu vou lá no meu tecido, aonde que eu vou dobrar ele, só que nesse caso eu vou dobrar ele pela metade. Então, aqui estamos com o nosso papel, com o nosso tecido agora, né? E colocamos o papel em cima. Pense que esse tecido aqui tem 70 de comprimento com 1,40 de largura. Nós vamos dobrar ele ao meio. O semi-godê ele vai ser dobrado ao meio. E aqui nós vamos colocar a nossa medição de 22,30, 22,30, como a gente já tinha falado. Então, daqui até aqui, eu vou fazer o comprimento da minha saia, né? Aqui no meu caso, eu vou puxar
uma paralela, né, e eu vou conseguir colocar aqui uma de 46 centímetros. Ela vai ficar isso, né? Então, é aqui que eu vou cortar ela. Vamos lá. Deixa eu finalizar esse risco até a ponta aqui. Até a ponta aqui. Então, aqui vai estar o corte. Isso aqui, o tecido está dobrado, essa parte está dobrado, né, sobre essa, com o meu gabarito, com o meu papel aqui, né? Então, eu vou recortar e vou recortar. E vai me sair, quando eu recortar isso aqui, eu vou ficar com o molde nesse formato. Então, retiramos essa parte, né? Que seria o nosso gabarito de cima, né? E quando eu abrir agora esse tecido, ele vai ficar dessa maneira. Abrir ele, ó. Vou ter essa medida. Aqui tá o gabarito dele, da parte retirada. Se eu colocar ele aqui, exatamente o que a gente tirou. E ele tem novamente 70 centímetros. Então, ficaria dessa maneira o meu meio godê. Então, aqui fica finalizado o nosso meio godê, com um raio de 22,30. Assim, fica a nossa roda do meio godê. E aqui o nosso gabarito dentro dele, conforme a gente fez agora ali na mesa. Então, agora nós vamos falar de um godê de 1/3. Note que ela já fica com menos roda, né? Do que a godê inteiro, que era um círculo inteiro. O meio godê era dividido aqui por 2, né? A metade, e agora nós estamos 1/3. Note que sempre todo godê sai de um círculo. Porém, nesse círculo, a gente precisa fazer o cálculo, porque aqui eu só vou usar a terça parte, só que a minha cintura, que é de 70, ela vai continuar tendo que estar aqui. Recapitulando, no godê inteiro, esse círculo aqui era menor, porque também me cabia aqui os meus 70 centímetros. No meio godê, ele estava aqui dentro, porque também ele precisa dos 70. E agora, nós vamos fazer o cálculo por 1/3, que é os 11,15, que a gente já fez todo esse cálculo, já chegou a essa conclusão, que o nosso raio inicial de 70 centímetros é 11,15, mas como é a terça parte, simples, se multiplica por 3. Aí vai dar o raio de 33,44, que ele vai estar aqui dentro. Que quando a gente finalizar, a gente vai ver que o gabarito, ele vai entrar nesse pontinho daqui. Ó, ele vai sair dessa maneira aqui. Então, vamos lá para a nossa mesa de modelagem. Então, agora nós vamos falar sobre 1/3 de godê. Aqui eu já tenho o círculo, né? Já construí um círculo e dividi ele por 3. Mas aqui, não que ele é mais complicado esse aqui, mas assim, eu vou até ensinar ele de 2 maneiras. Uma fazer direto no sistema e o outro quando tu faz ele manual, porque para mim tirar esse gabarito, como ele não é um ângulo reto, eu tenho que fazer a dobragem um pouquinho diferente. Mas então agora primeiro eu vou mostrar como é que eu faria no sistema, né?
e depois eu faço a outra parte como faria ele manualmente. Então, aqui, né, eu já construí um círculo com as medidas de 33,44, que é o pi que a gente fez o cálculo, né? Então, construí um círculo. Se eu tivesse construindo um círculo, eu iria, a partir disso aqui, fazer um círculo de 33,44, certo? E vou dividir esse círculo em 3 partes. Aqui ficou com 70, 70 e 70. Então, como é a terça parte, nós vamos usar essa circunferência aqui. Na verdade, eu preciso usar só isso aqui. Eu posso até fazer um gabarito reto aqui, ó, para usar só esse pedacinho, porque não preciso dessa ponta aqui. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó, e vou utilizar esse pedacinho aqui só para fazer o meu gabarito, porque depois eu vou sair com a sainha a partir dessa circunferência aqui. Aí sim eu vou puxar um paralelo, né? Vou puxar um paralelo de 46 aqui no caso. E eu posso, daí, tá fechando ele a partir disso aqui. Fecho e fecho. Então, a minha sainha vai sair esse pedaço aqui. Eu posso até aqui, eu já andei construindo essa parte aqui, ó, que foi tirada daqui. Então, aqui, esse foi tirado exatamente daqui, ó. Me sobrou isso aqui. Então, essa é a parte aonde eu vou colocar em cima do meu tecido. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Vou colocar essa parte em cima do tecido para cortar. Então, aqui eu já peguei, né, o nosso tecido aqui. Vamos simular que isso aqui é o nosso tecido, com 70 e aqui 1,40. Aí, lembra daquele gabaritozinho que a gente destacou, que era esse pedacinho aqui? Então, isso aqui, eu posso usar esse gabarito aqui e colocar bem aqui no centro. Então, eu já tenho a minha circunferência aqui. E daí, aquele outro pedaço que nós tiramos, que é a saia propriamente dita, né? Que é essa aqui, eu vou colocar aqui. Então, é como se eu colocasse essa parte aqui em cima, recortasse e recortasse. E aqui eu já teria a minha, essa parte aqui seria o meu molde da minha saia 1/3 de godê. Aqui agora eu vou ensinar a fazer manualmente. Manualmente, nós vamos pegar um papel e vamos cortar ele 40 por 40. Por que 40 por 40? Porque eu já sei que o nosso pi é 33,44. E eu vou ter que medir essa extensão inteirinha aqui e colocar 33,44 aqui, 33,44 aqui, 33,44 aqui. Vou em todas essas medidas. Então, aqui eu fui fazendo, né? Ó, já fui colocando todas as medidas aqui. Até eu chegar e traçar esse semicírculo aqui. Só que eu não vou precisar dele inteiro, eu vou precisar dele só de 35, que é a metade da minha circunferência, né? Que é como é 70, então eu também vou dividir ele em 3 partes. Dividindo ele em 3 partes, mas eu vou usar o quê? A terça parte só, né? Então, essa vai cair fora e eu vou precisar aqui, eu já até salvei já. Esse pedaço aqui, ó. O que nós vamos necessitar é isso aqui. Então, é como se tu pegasse esse papel, ó, e dividisse ele, dobrasse, fizesse uma dobradura em 3 vezes. Aqui ele tá em ângulo reto, em 3 vezes, só que nós vamos usar
é 2/3 dele aqui só. Por quê? Porque depois a gente vai dobrar ele, né? Ó, dobrei. E eu vou ficar com esse aspecto aqui, que vai continuar sendo a mesma coisa que eu fiz a explicação lá no sistema, que então, eu vou cortar essa parte aqui, e vou ter isso aqui como meu gabarito. Vou tirar isso aqui como um gabarito, e vou continuar fazendo da mesma maneira que eu fiz anteriormente lá. Então, só para agora finalizar, né, recapitular, na verdade, finalizar a saia 1/3. Então, aqui, né, como eu expliquei ali, o gabaritozinho que a gente tirou, aqui eu coloquei em cima de um tecido de 1,40 por 70. Então, aqui seria o gabaritozinho para recortar a cintura. E aqui o gabarito propriamente dito para cortar a saia. E ficaremos, então, com uma cintura aqui, ó, total dos nossos 70, que é como nós vimos anteriormente. Então, aqui finalizando o nosso 1/3 de godê, com o nosso raio de 33,44. Aqui está a nossa roda, 1/3 de um círculo, e ali o nosso gabarito, conforme a gente tirou anteriormente. Agora, nós vamos para a nossa última saia godê de 1/4. 1/4 já me diz, né, que é a quarta parte de um círculo. Nós vamos utilizar essa parte aqui. Ela fica uma saia um pouquinho, quase que chamada de saia evasê, né, com pouca roda, mas também bastante charmosa. E vamos proceder também da mesma maneira. Aqui já achamos o diâmetro, o raio, desculpa, de 11,15, só que agora a gente vai multiplicar por 4, que vai me dar 44,59. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos dividir ele em 4 e vamos achar aqui 44,59, 44,59, para construir a nossos gabaritos. E vamos, então, agora para a nossa mesa de modelagem. Então, aqui eu já construí, eu vou fazer esse, que é o 1/4 de godê, da mesma maneira que eu fiz o 1/3, né? Vou ensinar uma vez ele pelo sistema e depois vou fazer como um gabarito de papel, certo? Então, aqui eu já construí, né, um círculo que a gente chegou ao nosso valor lá do raio de 44,59. Então, eu construí dessa maneira, né, o meu raio, o meu círculo. Mas o que nós falamos, nós vamos usar a quarta parte dele. Então, eu dividi ele aqui e dividi ele aqui. Aí, eu medi essa parte, ficou com 70 centímetros. É isso que eu preciso. Então, aqui eu vou construir da mesma maneira que a gente fez lá, no outro, né, de 1/3, como eu expliquei. Por quê? Porque esse aqui não é um ângulo reto, tá vendo? Ele aqui forma um ângulo reto. Mas aqui eu preciso disso aqui, aí ele já está na diagonal. Então, eu vou também construir e vou tirar esse gabaritozinho aqui, para depois construir a partir daqui a minha saia. Então, aqui eu já tirei aqui o gabaritozinho, né? Só pra gente já se adiantar. Eu fiz isso aqui. Tirei, a princípio,
primeiro eu destaquei essa parte aqui, né? Você pode destacá-la inteira, só que na verdade eu vou usar só esse pedaço aqui. Então, o que nós vamos utilizar é essa medida aqui. E a partir disso aqui, é que eu vou começar a puxar a minha paralela do comprimento. Ou se eu estou aqui com a fita métrica, eu vou começar a medir o meu comprimento. Nesse caso aqui, eu vou tirar daqui. Então, aqui estamos com o nosso círculo, né? Com o diâmetro de 44,59, que foi a partir do cálculo. Dividimos ele por 4 e falei que a gente ia destacar esse gabaritozinho para a gente poder trabalhar. Então, aqui, ó, destaco isso aqui, porque é esses 70 centímetros que daqui eu vou tirar a minha saia. Agora, eu vou puxar uma paralela, né? Ou se eu tivesse com a fita métrica, eu ia começar a traçar por toda a extensão os meus 56 centímetros. E vou fechar a partir dessa paralela, né? Eu vou fechar aqui e fechar aqui. Então, o meu molde aqui da minha saia 1/4 de godê, ele vai estar aqui já a circunferência dele, e vai ser essa parte aqui, que daí eu posso já recortar ela, né? Para que para a gente conseguir colocar em cima do tecido. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui, e agora nós vamos colocar essa parte aqui em cima do nosso infestozinho de tecido. Então, aqui nós estamos já com o gabaritozinho, né? Que eu demonstrei lá. E aqui eu peguei um tecido de 1,40 de largura por 70 de comprimento. Vou colocar esse gabarito aqui bem no meio, bem no centro, né? Ou vou dobrar, posso também pegar esse tecido e dobrar aqui ao meio. Então, eu tenho só essa parte aqui, né? E tirar o meu molde, como a gente já tinha tirado ali, ó. Essa parte aqui. Então, ficaria em cima do meu tecido. Aqui estaria o tecido. Aqui seria onde nós colocamos o nosso gabarito aqui. Note que aqui já tá com 70 centímetros, né, da circunferência. Ele estaria assim em cima do tecido. E essa parte estaria aqui. Então, eu posso cortar ele assim aberto, ou eu fecho e corto aqui pela metade. Assim, vamos finalizando a maneira de cortar a nossa saia 1/3 de godê. Agora, eu vou ensinar a fazer de forma manual, né? Como você vai fazer no papel. Então, aqui eu vou cortar um papel de 50 por 50. Por quê? Porque eu sei já que o meu raio lá vai ser 44,59. Aí, o que que eu faço com esse papel em primeiro lugar? Eu vou cortar ele, ó, bem ao meio. Na verdade, eu vou precisar só desse canto aqui, que a gente é 1/4, né? Então, vai ser 1/4 de um quadrado. Vai ser a metade do meu gabarito. Daí, aqui nessa, recorto isso aqui e vou marcar aqui
eu vou adicionar aqui, ó, vou medir, né? Vou começar a medir aqui, ó, 44,59. Aqui eu também vou botar 44,59. Aqui eu vou colocar 44,59. Eu vou medindo aqui com a fita, ó, fazendo todas as medições, para daí aqui tirar a minha meia medida da circunferência. Aqui nesse caso, eu já destaquei, né, uns pedaços aqui, ó, daqui, foi feito isso, ó. Vou chegar aqui um pouquinho mais perto, né, ó, foi o que a gente fez, ó, o que eu falei, ó. Eu fui medindo 44,59, 44,59, aonde que me deu, depois eu traço essa meia circunferência aqui. Essa aqui, agora eu preciso dobrar ela, né? Porque eu preciso dessa parte inteira aqui. Então, aqui eu também já fiz isso. Na verdade, é esse pedaço aqui que vai formar aquele meu gabarito que a gente fez antes no sistema. E agora a gente está fazendo manualmente. Então, recapitulando, nós vamos pegar um papel de 50 por 50, vou recortar ele, vou usar só essa parte aqui, e essa parte eu vou começar a medir. Todas com o nosso 44,59, toda a extensão, ó. Aí vai 44,59, 44,59, 44,59, até eu conseguir fechar esse círculo, que seria isso, né, ó. Recorta isso aqui. Aí, esse papel aqui, eu preciso duplicar ele, certo? Aqui, ó, vou colocar, fazer ele duplinho aqui, ó. Se eu abrisse. E daí, aqui, agora eu já tenho essa minha circunferência, que é os 70 centímetros, que eu vou destacar esse pedaço aqui, aonde aqui eu vou tirar o meu gabarito e vou continuar da mesma maneira que a gente fez lá no... com a explicação que eu dei, né, no sistema, porque o que eu faria aqui? Eu tiraria aqui a minha medida de 56. Isso. E aqui de 56. Aqui, novamente, eu vou fechar. Vou fechar esse. Vou só grudar essas partes aqui. Esse pontinho que ficou desligadinho, só vou ligar ele. Quem trabalha no sistema sabe o que eu estou falando, mas quem está fazendo de forma manual, nós vamos ligar esses dois pontos, né? Fechar isso aqui. Beleza. Aí, agora, eu vou destacar o meu molde da minha saia 1/3 de godê. Então, assim, ó, colocando aqui o nosso tecido, né? Agora, para o corte. Teríamos, assim, esse tecido aqui. Como eu falei, pode estar dobrado ou não. Aí, tu vai dobrar também a tua modelagem, né? E vai, aqui estaria o gabarito que a gente falou, né? Então, eu colocaria isso em cima do tecido. Isso.
assim, colocaria isso em cima do tecido, e aqui, propriamente, o meu molde e recortaria. Então, fica aqui finalizado a nossa saia com 1/4 de godê. Então, aqui fica a nossa saia 1/4 de godê. Visualizando o círculo inteiro, a gente usou essa roda de 1/4. Aqui está o nosso gabarito. E que foi destacado e a gente fez ele ainda cortado aqui, com todos os nossos cálculos, e assim vou deixando a explicação do vídeo de saias godê. Só vou ainda finalizar pedindo para vocês, se gostarem, deixem seus comentários, mas eu ainda vou fazer uma última análise total dos 4 modelos, para melhor interpretação. Se você não é ainda inscrito, se inscreve e deixe a sua opinião, que eu vou ficar muito agradecida. Então, pessoal, vou finalizar agora de vez esse vídeo, demonstrando aqui, que eu acho muito interessante, essa parte visual, né? De como fica como é que fica uma modelagem e como que é essa modelagem, né? Então, aqui eu deixei o godê inteiro, aqui está a nossa cintura de 70 e um godêzinho inteiro. Aqui nós temos a meia roda, que é essa, que dá essa anatomia, né? Na saia, e aqui todas elas eu fiz aqui, no caso, com fechamento nas costas. Aqui é 1/3 do godê, que também vai fechar aqui atrás, com um pouquinho menos de volume do que essa, mas mais do que essa aqui é 1/4 de godê, e aqui também sempre tá a nossa cinturinha. É lógico que esse molde aqui, eu posso ter essa roda, e posso ter recortes, né? Eu posso ter isso aqui cortado ao meio, e daí eu vou colocar 2 vezes. Nesse caso aqui, meio godê, eu também posso cortar aqui, aí eu vou usar um lado para frente e outro para as costas. Nesse caso também, eu vou recortar no meio, vou usar isso aqui para um lado para frente, outro lado para as costas. E a mesma coisa aqui num 1/4 de godê. Também posso ter, vou ter que ter esse tamanho, mas eu posso colocar recortes. E sempre, então, se eu for, aqui vai estar o fio, no caso aqui ele inteiro, o fio estará aqui. Nesse caso inteiro, o fio estará aqui. Nesse caso inteiro, o fio estará aqui. E o fio estará aqui. É lógico, se eu cortar aqui e aqui ficar a minha lateral, o meu fio vai vir aqui para esse ângulo aqui, costas e frente. Aqui a mesma coisa, costas e frente. E aqui também com recorte, e daí só vou mudar o fio de posição, né? Vou deixar isso aqui na diagonal. Então tá, pessoal, prometo que vou logo fazer os próximos vídeos, porque eu fiquei realmente um bom tempo sem fazer, já estava com muita saudade de vocês, então é como eu disse, dê as suas sugestões, dê as suas críticas, porque toda crítica também é construtiva, me digam o que vocês gostariam que eu tivesse colocando aqui no canal, e até breve.